Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores paradoxos da história, se não o maior. Como é que pode um instrumento de tortura, de execução pública, ter se tornado o símbolo central de uma fé que hoje move bilhões de pessoas? É uma inversão de significado tão brutal, tão radical, que a gente precisa entender a fundo. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é exatamente essa. E vamos combinar, parece um contrassenso, né? Quase mórbido. Por que raios alguém escolheria um emblema de sofrimento, de humilhação pública, para representar sua fé? A resposta, como a gente vai ver, não está na forma do objeto, mas no que ele representa teologicamente. É bem mais profundo do que parece. Para a gente organizar as ideias, nosso caminho vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai entender a mensagem da loucura. Depois, vamos investigar o que seria o alvo perdido e como a cruz se torna o ponto de encontro. Aí a gente descobre as chaves para a liberdade e fecha tudo com a sabedoria invertida. Vamos lá. Ok, primeira parte, a mensagem da loucura. É aqui que a gente vai explorar o porquê dessa ideia da cruz ter sido recebida lá no comecinho com uma perplexidade gigantesca. E olha, o apóstolo Paulo, escrevendo lá para o pessoal de Corinto, já vai direto na jugular. Ele bota na mesa essa frase que é um verdadeiro divisor de águas. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós é o poder de Deus. É a mesma mensagem, mas que gera duas realidades totalmente opostas. Isso já mostra que a perspectiva ou ponto de vista de quem ouve muda tudo. E essa divisão fica ainda mais nítida aqui. Para a mentalidade judaica da época, um Messias pregado numa cruz era um escândalo, uma contradição em termos. Já para a lógica greco-romana, era simplesmente loucura. Não fazia sentido nenhum. E, no entanto, para os seguidores dessa nova fé, era justamente nesse ato de fraqueza aparente que morava o verdadeiro poder de Deus e a mais profunda sabedoria de Deus. Tá, mas isso tudo levanta uma questão essencial. Por que uma solução tão drástica, tão extrema quanto a cruz, foi vista como necessária? E é isso que leva a gente para a segunda parte da nossa análise, o alvo perdido. Afinal, que problema era esse que pedia uma resposta tão dramática? A gente precisa entender o conceito de pecado. Na língua original do Novo Testamento, o grego, a palavra é amartia. E o mais incrível é que essa palavra não tem uma origem assim moralista. Ela vem do mundo do arco e flecha. Significa literalmente errar o alvo. Isso muda completamente a perspectiva. O problema não é só uma lista de regras quebradas, mas uma condição, um estado fundamental de desalinhamento com o propósito original. E aqui está o pulo do gato. A nossa tendência natural é tentar consertar essa ruptura espiritual, esse errar o alvo, com ajustes no comportamento. Sabe, vou ser uma pessoa melhor, vou fazer mais coisas boas. Só que dentro dessa lógica teológica, isso seria o mesmo que tentar consertar um problema no motor do carro trocando os pneus. A solução precisa ir na raiz do problema, não só nos sintomas. Então, se o nosso esforço não dá conta do recado, qual é a solução? Isso nos leva para a terceira seção, o ponto de encontro, o lugar exato onde duas forças que parecem opostas, justiça e amor, finalmente convergem. E a cruz é proposta como esse ponto de intersecção. É ali que a justiça perfeita de Deus, que não pode simplesmente ignorar o propósito quebrado, se encontra com o amor incondicional pela humanidade. A justiça exige uma consequência para o alvo perdido. E o amor se oferece para tomar essa consequência para si. É uma solução genial, onde nenhuma das duas naturezas de Deus é diminuída. E Paulo martela nesse ponto de novo com ainda mais força. Enquanto o mundo busca poder em sinais milagrosos, em sabedoria filosófica, em grandes discursos, a mensagem central do cristianismo é Cristo crucificado. Um escândalo para uns, loucura para outros. Mas para os que foram chamados, é ali, naquele ponto, que estão o poder e a sabedoria de Deus. É uma lógica que vira de cabeça para baixo tudo que a gente espera que poder e sabedoria sejam. Certo. Se a cruz é a solução, quais são os efeitos práticos disso? O que ela realmente faz? Isso nos traz a quarta parte, as chaves para a liberdade. Vamos ver o que, segundo essa teologia, a cruz de fato destrava na vida de uma pessoa. Basicamente, são apresentados 4 grandes resultados. Pensa neles como chaves mesmo. A primeira chave, redenção, do grego lutrosis, que era o ato de pagar o preço para libertar um escravo. A segunda, justificação, de kaiol, um termo super legal que significa ser declarado justo num tribunal. A terceira chave, reconciliação,
catarlague, a restauração de um relacionamento que estava rompido. E por fim, a vitória, um triunfo sobre as forças espirituais do mal. Percebe a ironia? Um ato de fraqueza total gera resultados de um poder imenso. E tudo isso nos leva à nossa conclusão, a quinta e última parte que amarra todas as pontas, a sabedoria invertida. É aqui que o quebra-cabeça se completa, e a gente vê como essa lógica divina vira o sistema de valores do mundo de ponta cabeça. O contraste aqui nesse slide diz tudo. A sabedoria humana busca o que é visivelmente poderoso, o que impressiona. Sinais milagrosos, argumentos intelectuais impecáveis, poder, status, berço nobre. Em total oposição, a sabedoria de Deus age através daquilo que o mundo vê com desprezo, o escândalo de uma execução, a loucura de uma mensagem que parece simples demais e escolhe justamente os fracos e os marginalizados para cumprir seus planos. É uma inversão completa de valores. E isso não é só uma interpretação poética. O texto bíblico é explícito, é direto. Ele diz que Deus escolheu de propósito as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Escolheu as coisas fracas para derrotar as fortes. E mais ainda, escolheu as insignificantes, as desprezadas, aquilo que o mundo olha e diz isso não é nada, para anular o que o mundo considera ser tudo. Mas por que esse sistema funciona desse jeito? Qual é o objetivo final dessa inversão toda? A resposta é clara e direta, para que ninguém se vanglorie diante dele. O sistema foi desenhado de ponta a ponta para tirar o orgulho humano da jogada. Porque se a salvação dependesse da nossa força, da nossa inteligência ou do nosso mérito, a glória seria nossa. Nesse modelo, não. Toda a glória é redirecionada. E para fechar, isso nos deixa com uma imagem final muito poderosa para a gente refletir. A cruz não é vista como um acidente trágico da história, mas como um tipo de algoritmo divino da redenção humana. Um projeto com uma lógica própria, que, embora pareça loucura para o nosso pensamento convencional, é apresentada como a manifestação máxima de poder e de sabedoria. Um paradoxo que, no fim das contas, convida a gente a pensar.